Êxodo 14, no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Podeis assentar. Aleluia. Como os irmãos com certeza conhecem, né, a vida de Moisés, tudo que Moisés passou, o Senhor ele tem falado muito na minha vida através desse homem que foi um exemplo de perseverança nas nossas vidas, e que se hoje nós formos ler tudo que Moisés passou, toda a trajetória de Moisés, nós vamos ver que ele perseverou na maior parte da vida dele, né? Na verdade, ele sempre perseverou, mesmo quando ele achou que era incapaz e disse que não ia conseguir, ele estava perseverando, porque o Senhor deu a palavra para ele, disse que ele iria conseguir, e ele se calou e fez o que o Senhor mandou. Logo no início do livro de Êxodo, a Bíblia relata sobre o nascimento de Moisés, que me chama muita atenção também o ambiente, o cenário que ele nasceu. A Bíblia relata, né, como os irmãos bem conhecem, que o povo hebreu estava se multiplicando muito, estavam crescendo, né? E naquele meio tempo, Faraó ele se deparou com a situação e ele falou: se eles continuar crescendo dessa forma, quando vier a guerra sobre o Egito, eles vão vencer essa guerra, porque eles estão crescendo muito. E aí foi quando Faraó ele decretou que matassem todos os meninos, todos os bebês que nascessem masculino ali dos hebreus, que deixassem só as meninas vivas. E ali a mãe de Moisés, ela, por 3 meses, ela escondeu, né, Moisés, para que Moisés não fosse morto, já que Faraó ele tinha decretado essa morte sobre a vida dos meninos. E como a gente vai falar aqui de Moisés, Moisés ele já nasceu no meio de um decreto de morte. Moisés ele já nasceu no meio de um cenário onde já tinha uma morte seguindo a vida dele, alguém para matá-lo, alguém para tirar aquilo que ele iria fazer lá na frente, alguém para paralisar. O inimigo ele já estava ciente do que ia ser na vida de Moisés e do que ia acontecer na vida de Moisés. Ele sabia que em algum momento Deus ia levantar um homem de Deus para levantar, para tirar aquele povo daquela escravidão. E ele com essa ciência, né, ele entendeu que em algum momento aquele mandato de escravidão que estava sobre a vida daquele povo iria acabar. E para se prevenir, ele usou Faraó liberando muitas cargas pesadas sobre aquele povo vivendo debaixo de uma escravidão muito dura. Deus ele levantou a vida de Moisés, ele fez com que Moisés nascesse no meio daquele cenário. A mãe de Moisés escondeu Moisés durante 3 meses, e quando deu 3 meses, ela viu que já não tinha mais como esconder ele. Como os irmãos bem conhecem a história, a Bíblia relata que ela teve um ato de pôr Moisés em um cesto e ver aonde que iria dar. A Bíblia relata que elas não sabiam aonde iria dar, mas a irmã de Moisés acreditou que aquilo ali seria algo certo. E o que estava dentro das condições, já que o povo hebreu não tinha a mesma condição que Faraó. E o que me chama a atenção aqui é que Faraó ele temeu que o povo hebreu se multiplicasse e vencesse a guerra dele. Mas quem tinha as maiores condições, armas e tudo, era Faraó. Ele estava focando naquele momento só na quantidade. Ele podia pensar: não, eu tenho qualidade e eu vou vencer. Por mais que eles se multipliquem muito, eu vou vencer. Mas o inimigo, ele sabe até onde ele pode chegar, e ele entende perfeitamente que a quantidade não diz nada. E que tudo aquilo que ele tinha, todos aqueles armamentos, tudo aquilo que ele tinha em volta dele, não era o suficiente, porque ele entendia que poderia até ter quantidade da outra parte.
Ele poderia até ter quantidade em forma de dinheiro, riquezas e tudo para vencer uma guerra. Mas se tivesse um Deus para tirar aquele povo daquele lugar, ele iria sair, ele iria perder a guerra. No caso, não o Faraó diretamente, mas o inimigo, né? Porque o inimigo que usava Faraó para prender aquele povo debaixo daquela escravidão. E aí eu fico imaginando aquela mãe naquele momento em que ela sabia que o filho dela estava vivendo debaixo de um decreto de morte, que a qualquer momento alguém poderia matar, mas eu acredito que ela teve uma fé tão grande que ela falou, não vão matar meu filho. Eu vou ter uma atitude. Eu não posso mais ficar escondendo ele, eu não posso ficar me escondendo mais. Eu vou precisar me posicionar e ter uma atitude. E a atitude que ela teve era o que estava dentro das condições dela, de pôr o filho naquele cesto e acreditar, eu acredito que instruída por Deus, que iria chegar em um determinado lugar e que iria dar certo. Quando a filha de Faraó encontra Moisés, como os irmãos bem conhecem, tudo coincide, não coincidendo, porque com certeza o Senhor fez com que ela chamasse a hebreia certa, que era mãe de Moisés, que alimentou Moisés e ainda recebeu um salário para poder alimentar Moisés. E ali a gente vê que Moisés cresceu no meio daquele povo. Moisés, ele teve os ensinamentos daquele povo. E logo à frente a Bíblia relata que Moisés, ele tinha vencido aquele decreto de morte. O Senhor tinha feito aquilo na vida de Moisés, tinha livrado Moisés daquele processo. Moisés, já grande, se depara com uma briga entre um egípcio e um hebreu. Como as raízes de Moisés eram da parte dos hebreus, ele logo se prostrou, se levantou e defendeu aquele hebreu. Mas para isso, ele teve que enterrar, matar uma pessoa, um egípcio, que era lá da região de Faraó, onde ele cresceu e onde ele deveria servir segundo o Faraó. E ali vem o segundo mandato de morte na vida de Moisés. Que aí quando o Faraó descobre que Moisés matou um egípcio para poder livrar um hebreu, ele libera um segundo decreto de morte na vida de Moisés. E ali Moisés, ele já estava vivendo uma guerra espiritual tão grande, porque o que Deus tinha para a vida de Moisés tinha que ser impedido de alguma forma. E era decreto de morte sendo liberado, era lutas, era tudo vindo contra Moisés para que ele não vencesse, para que ele não chegasse onde ele tinha que chegar, para que ele não chegasse no ponto que o Senhor queria que ele chegasse. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele fugiu por conta desse segundo mandato de morte, e nessa fuga, a palavra do Senhor relata que Moisés, ele encontrou Jetro, seu sogro, foi bem recebido, formou uma família, teve filhos. E ali eu acredito que Moisés já estava pensando, agora eu alcancei o descanso. Agora eu vou ficar quietinho, vou só apacentar as ovelhas do meu sogro, vou só ficar com a minha família. E aqui eu não vou mais me envolver em nenhum tipo de problema, algo que possa me separar da minha família, me tirar do conforto que eu estou vivendo agora. Não vai ter mais balanço, não vai ter mais sopro, não vai ter mais vento, não vai ter mais tempestade, vai ficar tudo quietinho. E mal sabia ele que o descanso não é na terra. Que aqui na terra nós temos que perseverar. E enquanto estivermos na terra, teremos que ser fortes, romper barreiras, vencer batalha, passar por tempestade. O Senhor em todo momento estava com Moisés e está conosco, mas enquanto estivermos na terra, falando de Cristo, vamos precisar vencer as batalhas constantes que vêm o tempo todo. E ali Moisés, ele automaticamente vai para o monte, e é o primeiro encontro, né, que Deus tem com Moisés na sarça ardente, passando o mandamento para Moisés. E ali Moisés, ele vê o que o Senhor está falando para ele, ele fala assim, eu não vou conseguir. Como é que eu vou voltar até Faraó, que foi quem me mandou matar 2 vezes, e vou falar para ele libertar o povo que ele está escravizando? É impossível. Eu não vou saber falar, eu não vou conseguir falar, eu não vou saber me posicionar. E ali o Senhor falou para Moisés, eu estou te enviando. E aí Moisés perguntou, e quem eu vou falar? Pode chegar lá e falar que o eu sou está te enviando. E eu irei livrar aquele povo através de você. E ali o Senhor começou a palestrar com Moisés, a encorajar Moisés. E Moisés o tempo todo temendo daquilo que estava por vir. Querendo ir, acredito eu, mas
Senhor, só se o Senhor estiver comigo mesmo que eu vou vencer. E o Senhor, quando garantiu para Moisés que estava com ele, Moisés se levantou e foi até Faraó. E aqui, irmão, já me ensina que muitas das vezes a gente se sente tão frágil, tão delicada. A gente, às vezes, eu pelo menos, às vezes acho que eu sou uma porcelana, que a qualquer momento pode quebrar. E o Senhor, Ele tem falado muito comigo que nós somos muito mais fortes do que imaginamos. E a força, ela está dentro daquilo que a gente acredita, dentro do nosso coração. Nós podemos vencer tudo. Nós podemos vencer um faraó. Porque o Deus que fez Moisés vencer faraó lá é o mesmo Deus de hoje. E o milagre que foi feito na vida de Moisés, ele é o mesmo milagre que pode ser feito hoje. O que diferencia a nossa vida dos milagres que estão na Bíblia é o que está dentro da gente. É aquilo que a gente acredita. É onde a gente firma a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, porque a própria palavra ela já nos ensina de tudo que tem, guarda o teu coração. Por quê? Porque é de lá que vem toda a nossa crença, toda a nossa força, toda a nossa estrutura. Quando a gente entrega o nosso coração para o Senhor, a gente monta uma estrutura tão sólida que nós podemos vencer qualquer barreira que puder vir contra a nossa vida. Moisés, ele tinha esse mandato, Moisés, ele se direcionou, Moisés se posicionou e foi até lá. A Bíblia relata que já tinha um povo clamando por conta da escravidão que era severa, mas a Bíblia também relata que aquele povo que estava clamando não era um povo de fé. Por quê? Porque enquanto eles clamavam, o Senhor providenciava tudo na vida de Moisés para enviar Moisés. Mas quando Moisés chegou, eles não acreditaram que era Deus enviando aquele milagre que eles estavam pedindo. Eles não acreditaram que o Senhor iria garantir eles naquela trajetória, que o Senhor iria suprir e iria tirar eles de lá. A servidão era tão grande que eles não estavam querendo acreditar que o Senhor estava enviando a resposta do clamor deles. E muitas das vezes, a gente vê pessoas dentro da igreja clamando, mas quando o Senhor envia a resposta, simplesmente não tem fé que aquela ali é a resposta de Deus. O Senhor, Ele falou para mim, eu estou te enviando a resposta e você está me pedindo sinais. Você não precisa pedir sinal o tempo todo. Você somente crê, o Senhor vai te enviar o sinal. Tanto que antes do povo pedir sinal, o Senhor entregou os sinais para que Moisés fizesse diante daquele povo. Que foi o cajado dele virar cobra, a mão leprosa ficar sã, e a água que estava em terra virar sangue. Ele pegar um pouco de água, pôr em terra e aquilo ali virar sangue. Então o Senhor já preparou os sinais. Ele sabe quem precisa de sinal e quem não precisa. Só que Ele quer que a gente entenda que não precisamos ficar o tempo todo alicerçado em sinais, pedindo sinais ao Senhor. Porque se estamos clamando com fé, Ele nos responderá. E quando chegar, nós precisamos receber. Mas o que diferencia você pedir 40 anos e 40 dias é a fé. Aquele povo, ele podia ter ficado 40 dias no deserto. Por que não ficou? Porque não teve fé. E aquilo foi se prolongando e virou 40 anos. Mas já tinha chego o milagre para eles. Só que a fé travou. E eles não tinham fé. Aquele povo de Israel que estava vendo Moisés não acreditava que somente Moisés e Arão iria conseguir livrar eles e lutar com o faraó. Não estavam crendo que a resposta daquilo que eles estavam orando por tanto tempo estava diante deles. E eles não estavam recebendo aquilo que o Senhor estava enviando. Mas como o Senhor que enviou Moisés, o Senhor capacitou, o Senhor preparou para tudo que ele fosse ouvir. E o tempo todo aquele povo murmurava. O tempo todo aquele povo murmurava. E o Senhor, ele enviou Moisés se deparou com o faraó. E a Bíblia relata que foram 10 pragas enviadas ao Egito para que o povo visse o que Deus estava fazendo. O Senhor endurecendo o coração de Faraó e preparando o povo para sair daquela terra. Eles tinham uma promessa de que ia para a terra que manava leite e mel.
E ali, o Senhor, aquela preparação, a palavra de Deus diz que Faraó, ele não liberou aquele povo, mesmo diante de todos os sinais que o Senhor estava fazendo, mesmo diante de tudo, porque o Senhor estava endurecendo o coração de Faraó, para que aquele povo visse o que o Senhor estava fazendo. Até que chegou o tempo em que o Senhor falou, não, agora vocês vão sair. E a palavra do Senhor relata que naquele tempo, chegou o espírito da morte, passou por todas as casas e todos os primogênitos morreu. E ali Faraó, na mesma hora, liberou aquele povo. E quando aquele povo estava saindo dali do Egito, eles estavam seguindo Moisés. E a palavra do Senhor relata que Moisés, durante o dia, era guiado por uma coluna de nuvem, e durante a noite ele era guiado por uma coluna de fogo. Por que guiado? Por quê? Existiam dois caminhos, um curto e um longo. Porém, no caminho curto, existia uma guerra dos filisteus. E o caminho longo não tinha guerra. A Bíblia não relata a guerra no meio do caminho longo. Só que aquele povo que estava vivendo debaixo de escravidão e que só sabia murmurar, não ia conseguir entender o porquê que eles iriam para o caminho mais longo. Não existiria lógica eles ir pelo caminho mais longo. Então, óbvio, eles iriam pelo caminho mais curto. E Deus, sabendo disso, fez com que Moisés direcionasse o povo para o caminho mais longo, mesmo aquele povo murmurando. E aí eu falei, Senhor, por que Moisés direcionou aquele povo? Aí o Senhor falou para mim, porque eu estava evitando que aquele povo entrasse numa guerra desnecessária. Porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam entrar numa guerra que não eram deles. Simplesmente por conta da pressa de chegar em algum determinado lugar. Eles iriam encurtar o caminho, mas iriam travar batalhas que não eram deles. E ali, quando eles batessem de frente com aquela guerra entre os filisteus, eles poderiam perder ou recuar e voltar para a terra de escravidão. Então o Senhor, ele logo falou comigo, minha filha, o caminho mais curto nem sempre é o caminho que você deve passar. Tá mais longo, tá mais dolorido, é mais pesado, mas você precisa ir pelo mais longo, porque é o longo que vai te ensinar, é o longo que vai te preparar, é o longo que vai te capacitar, é no longo que o Espírito Santo de Deus vai te guiar, porque nas nossas vidas, a coluna de fogo e de nuvem é o Espírito Santo. Mas para que aquele povo passasse pelaquele lugar, pelaquele caminho mais longo e fosse livre da guerra, era necessário ter intimidade com Deus para entender que o Senhor estava mudando o caminho deles, para livrar eles de uma guerra. Se Moisés não tivesse intimidade, ele não iria levar aquele povo para um caminho mais longo. A sorte é que Moisés tinha intimidade com Deus, para entender o que o Espírito Santo queria fazer na vida dele, o que Deus queria fazer na vida daquele povo. E muitas das vezes a gente vê pessoas, e eu já estive nesse lugar, de chegar na igreja e falar assim, ai pastor, ora por mim que eu estou passando por uma batalha, estou passando por uma luta, ora por mim, pastor. E aí ficava pedindo para o pastor orar pela minha vida, porque eu já não tinha realmente força para orar. E ali, aquele povo, tudo que precisava, eles também tinham que pedir a Moisés, porque eles não tinham intimidade com Deus. Se eles tivessem estrutura com Deus, eles iriam viver aquele contato direto com Deus. Mas como eles não tinham, eles dependiam de Moisés, para Moisés pedir por eles, para eles conseguir entender o que Deus queria fazer. E é muito fácil a gente viver numa zona de conforto, aonde nós pedimos tudo a alguém, ao pastor, mas o quão de intimidade a gente tem com Deus para nós mesmos pedirmos. Porque às vezes nós estamos tão ligados pedindo o tempo todo a alguém e não criamos um vínculo de intimidade com Deus para pedir a gente mesmo. E o Senhor, Ele quer que a gente peça e detalhe aquilo que a gente quer. O Senhor, Ele quer que nós criamos aquele contato direto com Ele. Não tem problema pedir o pastor, não tem problema pedir uma missionária, mas o quão você está pedindo para o Senhor? O quão você está se disponibilizando para ter um contato direto com Deus e ter intimidade de pedir diretamente a Deus? Porque sem intimidade,
sem alimentar o Espírito Santo não faz com que a nossa oração chegue até o Senhor. Então nós precisamos ter mais contato direto com o Senhor. De um tempo para cá eu tenho me cobrado muito isso. Graças a Deus eu tenho vivido muitas coisas maravilhosas na minha vida. Principalmente a minha vida espiritual, que o Senhor ele tem trabalhado muito. Mas ele falou, é necessário você ter contato diretamente com Deus. Porque já tem tua mãe orando, já tem muitas pessoas que gostam de você orando. Mas é necessário que você tenha contato diretamente com Deus. Porque não adianta só uma pessoa pedir a vida toda. Nós temos que ter contato direto com Deus. Aquele povo veio naquele nível de murmuração, seguindo Moisés. Moisés por um tempo falava, Senhor, está faltando isso, se eu não der esse povo vai me apedrejar. O povo já tinha saído do Egito, debaixo da escravidão, mas não entendia que eles estavam seguindo para uma terra que manava leite e mel. E qualquer coisa que faltasse, eles cobravam Moisés de forma que eles falavam, tirou a gente de dentro do Egito para fazer a gente passar por isso aqui? Mas é o caminho. É necessário percorrer um caminho. E no caminho, a gente pode se deparar com muitas coisas. O que vai mudar é a forma que a gente vai se comportar diante das situações que vão vir no decorrer da nossa caminhada. Eles estavam percorrendo um caminho para chegar até a bênção deles. Nesse caminho, estavam vindo alguns empecilhos, que Deus estava livrando eles através de Moisés. Mas qualquer coisa, eles murmuravam. E o que impedia aquele povo de viver diretamente com Deus eram as murmurações, as reclamações, a falta de fé, a construção de intimidades que eles não tinham com o Senhor. E ali, quando Moisés ele conseguiu chegar num determinado lugar, que foi lá no Mar Vermelho, para poder atravessar aquele povo, para tirar aquele povo definitivamente daquela terra de escravidão, a palavra do Senhor ela relata que o povo falou, chegamos na beira do mar. Tirou a gente do Egito para morrer aqui na beira do Mar Vermelho? Em momento nenhum eles acreditavam que o Senhor iria conduzir eles. E ali o Senhor, Moisés falou diretamente com o Senhor novamente, e foi onde o Senhor, ele abriu o mar para que aquele povo passasse, e não só que aquele povo passasse, mas que aqueles que fizeram opressão contra Israel fossem mortos pelas ondas que iriam se fechar, e justificasse aquele povo que sofreu aquela opressão. Então o Senhor não só livrou o povo e pôs dentro de uma terra que manasse leite e mel, mas também justificou aquele povo naquela terra. Porque Faraó ele já não tinha mais como ir atrás, porque tudo acabou. Se cessou tudo, naquele momento acabou tudo. O Senhor deu fim, o Senhor cessou, o Senhor falou, não vai ter mais. E ali dali para frente era com eles. Poderiam ter mudado diante daquele milagre? Poderiam ter parado de murmurar tanto diante daquele milagre, daquele livramento que Deus deu? Sim, mas eles não conseguiam ver o livramento. Eles só conseguiriam focar naquilo que estava faltando. O tempo todo naquilo que estava faltando, naquilo que estava faltando. E o livramento? Não consigo enxergar. Somente aquilo que está faltando. Somente aquilo que ainda não veio. Somente aquilo que ainda não chegou. E ficava procurando o tempo todo o que ainda não tinha, quando já tinham passado por um livramento do Senhor, por uma mudança de cenário extraordinária que Deus fez, que Deus permitiu que eles passassem. O Senhor o tempo todo livrando aquele povo, guardando aquele povo, provendo para aquele povo, que eles não passaram necessidade, não passaram fome, mas aquele povo não conseguia ver, porque eles estavam cegos pelas murmurações e pela falta de fé que eles tinham. E chegou um determinado momento que voltou o sogro de Moisés, e ali Moisés ele estava sendo juiz de todo aquele povo sozinho. E aí o sogro de Moisés falou, por que você não levanta homens de Deus para te ajudar nessa caminhada? Por que você não bota alguns homens para ser juiz desse povo? E assim não vai ficar tanta responsabilidade em cima de você, já que você já passou por tudo isso. E aí Moisés levanta alguns homens de Deus
e põe como juiz, e aí Moisés ele também consegue diminuir a carga sobre ele, né? Ele não precisa mais de julgar tudo que é grande, pequeno, que foi muito, que foi menos. A palavra do Senhor diz que ali já tinham pessoas para fazer isso, então só era levado até Moisés coisas de grande, escândalo, porte, pecados muito grandes. E ali Moisés ele voltou a ficar com a família dele, o Senhor liberou mandamentos sobre a vida daquele povo de Israel. Mas a conclusão disso aqui é que as vozes, né? O comportamento, a intimidade com Deus. Porque em todo tempo Moisés ele podia ter ouvido a voz do povo, murmurando o tempo todo sobre ele, reclamando o tempo todo. Mas por conta de um justo, o Senhor livrou todo Israel. E fez com que Israel atravessasse o Mar Vermelho e recebesse a vitória por conta de um justo. E por conta de um justo, o Senhor também salvou minha casa. Porque eu não sou digna de falar que eu não peco ou que eu sou mais justa que alguém, não. Mas outrora eu estava seguindo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu entrei para Jesus, eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, ou melhor, Jesus me aceitou, né? Porque é Ele que nos aceita. E toda a minha família, toda a minha casa era espírita. Minha irmã, minha mãe tinha 40 anos de espírita. Era uma pessoa que as pessoas olhavam e falavam assim: a dona vai morrer, ela vai entrar, porque ela já está lá em cima. E eu falava: mãe, vamos para a igreja. Olha só, você tem tua religião, eu tenho a minha, não fica me chamando não. Vai você. E o tempo todo eu ouvindo a voz da minha mãe, o inimigo, né? Usar para poder falar que ela não ia de jeito nenhum. E Deus o tempo todo, busca. O tempo todo. Para quem eu dei voz? Para o Senhor. Para honra e glória do Senhor, minha mãe abriu mão, debaixo de um monte de mandato de morte daquele lugar para a vida da minha mãe. Debaixo de um monte de mandato de morte para a minha vida, porque eles falam logo que vai matar o filho da pessoa. E minha mãe teve coragem no Senhor de sair daquela terra de escravidão para estar hoje na presença do Senhor. E dali foi minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, foi todo mundo, e hoje todo mundo serve ao Senhor. Minha sobrinha desviou, mas está na mão de Deus, é jovem, né, 18 anos. Uma hora o Senhor vai novamente buscar ela e vai trazer ela de novo, porque ela é uma menina de Deus, ela é uma jovem de Deus. Tem muita presença do Senhor e muito amor pelo aquilo que ela fazia. E foi muito lindo aquilo que Deus fez na minha vida, porque era um cenário totalmente improvável. Só que às vezes a gente acha que aquilo que é improvável não vai chegar, não vai mudar, que a situação não vai melhorar, que aquilo ali não vai mudar de nível. E o Senhor, Ele fala o tempo todo: é eu quem mudo o cenário, é eu que mudo a situação, é eu que tiro daqui e ponho aqui, é eu que tiro de lá e ponho cá, é eu que trago até você. E o milagre que Deus tem para fazer nas nossas vidas já está estipulado pelo céu, ainda que mandem decreto de morte, não prevalecerá, porque o Senhor, Ele já tem o decreto dele sobre as nossas vidas. Ele já tem aquilo que Ele estipulou para as nossas vidas. E hoje a única pessoa que não serve ao Senhor e que tem um coração bem duro é o meu pai. Mas eu creio que no momento certo o Senhor também alcançará a vida dele, porque é fé. Se a gente for olhar para o cenário, a gente não acredita que as coisas podem acontecer. Se a gente for dar ouvido às vozes do inimigo, a gente blasfema o tempo todo, reclama o tempo todo, não tem espírito de gratidão pelo que já aconteceu. Mas o Senhor, Ele fala na palavra dEle que nós devemos agradecer mais e reclamar menos. Agradecer pelo aquilo que já foi feito e pelo aquilo que Ele está fazendo neste momento, que é a oportunidade de ouvirmos a palavra dEle, de estarmos aqui, de lutar por alguém que está lá fora, de orar, de clamar por alguém que está lá fora. Não é fácil a nossa vida espiritual, realmente para a gente manter ela, não é fácil. A gente precisa o tempo todo romper barreiras e pedir: Senhor, me fortalece. Na segunda-feira eu estava até no médico, né? E eu encontrei a irmã lá. E eu estava com meus 2 filhos e eu ia passar pela emergência e os meus 2 filhos também iam passar pela emergência. E aí eu
Cheguei lá meio assim, falando, ai meu Deus, eu não posso me desesperar, porque qualquer coisinha que acontece, né, eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 5, e qualquer coisinha que acontece, eu já fico com aquele desespero de mãe, e eu já fico, se for por mim, desesperada, mas eu estou aprendendo a descansar no Senhor, e o Senhor, Ele tem me posto provas para mim aprender a descansar nele. E aí eu cheguei lá na emergência. Aí eu ia consultar as crianças. E ali, quando a gente sentou na emergência, apareceu um homem, sentou lá também, aí ele falou pro meu companheiro assim, por que você está aqui? Por que botaram esse homem aqui dentro? Ele é a cara do meu irmão que mataram. E vocês estão botando ele perto de mim, totalmente possesso, gritando, fazendo um escândalo lá dentro. E eu fiquei o tempo todo parado, orando, pedindo para Deus me manter em equilíbrio. E ali, todo mundo parado também, e ele gritando, conseguiram botar ele para fora. E eu falei, meu Deus do céu, que tribulação na vida desse homem. Mas ali eu já comecei a entender o que eu falei, vai acontecer alguma coisa lá dentro. E eu preciso estar ligada com Deus o tempo todo. E ali eu já estava entendendo que o inimigo estava tentando me desestabilizar, para mim chegar lá dentro e minha fé. Aí eu cheguei lá dentro, fui medicada, meu filho foi medicado, e aí a minha filha de 5 anos, a gente foi passar pela emergência, o pediatra falou, olha, ela vai provavelmente ter que ficar internada, porque ela estava com celulite, e é uma inflamação na pele que dá, e aí ela tem que fazer o tratamento de 5 a 7 dias. Aí eu, não é possível. Aí eu já comecei a orar, falei, Senhor, pelo amor de Deus, não permita que minha filha fique neste lugar sofrendo, porque ela ficou com dengue tem pouco tempo e a gente sofreu muito na emergência. Eu falei, não permita, meu Deus, que eu passe por esse processo com a minha filha novamente, porque minha filha é tão pequenininha, tão milindrazinha, que eu fico com o coração na mão, qualquer coisa que ela passe. Aí comecei a orar, e ali o Senhor, quando voltou o resultado do exame de sangue, não deu nada. Ele falou assim, olha, só vai ter que fazer o tratamento em casa, tá? Porque não vai precisar de ficar internada. E as 2 vezes que meu filho ficou com celulite e eu me desesperei diante da situação, meu filho ficou internado. Dessa vez que eu não me desesperei, só orei, foi só um exame de sangue. Nada aconteceu. E ali, se eu tivesse me desestabilizado, eu tenho certeza que eu estaria dando legalidade, brecha, para o inimigo se infiltrar e tacar essa enfermidade na nossa vida, sabe? E me oprimir ali naquele momento. Só que eu tive o tempo todo fé. E quando a gente pede para o Senhor nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos capacitar, o Senhor, Ele nos dá coisas para que a gente passe, para que a gente nos fortaleça, para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha fé. Não é a gente deitou, dormiu, acordou, nossa fé está lá em cima. Não. As coisas do dia vão vir para que a gente possa aumentar nossa fé, para que a gente possa ter a paciência que a gente precisa ter, para que a gente possa alcançar os frutos do Espírito Santo que a Bíblia relata que nós temos que ter. E essa circunstância que vai fazer a gente chegar nesse nível de ter os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu saí da igreja e eu voltei, eu falei assim, eu nunca mais vou voltar a fazer o que eu fazia. Porque antes, eu estava pulando 3 metros aqui, pregando, não tinha calma para falar, era sempre muito eufórica. Queria muito mostrar quem eu era ali naquele lugar, sabe? Não conscientemente, mas quando inconsciente você quer mostrar quem você é, o tempo todo. E eu achava, muitas das vezes eu me perdia, porque eu entendia que o Senhor me dava todo aquele dom, toda aquela unção, tudo aquilo que Ele me dava, mas eu não entendia que, conscientemente, Ele estava me dando e que eu tinha que deixar Ele aparecer e não eu. Eu tinha que deixar Ele falar e não eu. E ali chegou um determinado momento que o Senhor lá em Romanos falou comigo assim, os dons e as vocações do Senhor são sem arrependimento. Ele não se arrepende, independente daquilo que a gente faça, aquilo que a gente já viveu um dia, nós temos mais para viver depois. Ainda que a gente peque, porque Ele sabe que a gente é pecador.
ainda que a gente caia, porque Ele sabe que a gente muitas das vezes olha para o lado. Mas Ele não se arrepende daquilo que Ele já nos deu um dia. E eu creio que eu vou viver, já estou vivendo a glória da segunda casa, e eu creio que será muito maior que a da primeira, mas de forma diferente, aonde eu fale e deixe mais mostrar a parte do Senhor do que de mim. Porque gravar um livro da Bíblia é muito fácil, ou melhor, uma passagem da Bíblia. Você olhar uma gravação no YouTube, pegar pontos estratégicos para você pregar muito bem, é muito fácil. Mas e você sentar, ficar em silêncio e ouvir só o que Deus está falando com você? Aí que é verdadeiramente o contato e a ministração do Senhor. Aí que realmente o Senhor liberta, aí que realmente o Senhor cura, aí que realmente o Senhor fala com aqueles que estão com o coração quebrantados. Então, eu tenho deixado mais o Senhor fazer na minha vida, eu ainda fico muito nervosa, como se fosse a primeira vez que eu falo na presença do Senhor, mas eu sei que é porque Ele está me lapidando, é porque Ele está me transformando, como Ele quer fazer na vida de todos nós, nos pôr em lugares que a gente ainda não sabe, nos colocar em determinados pontos que a gente ainda não entende, nos entregar revelações que Ele ainda não nos dá, que Ele ainda não nos deu. E Ele tem falado muito comigo nesse livro aqui da perseverança, de ser humilde para entender o que o Senhor quer falar, de ter intimidade profunda com Deus e não esperar sempre que alguém ore, mas também orarmos e também se deleitarmos no Senhor. Ele tem me trazido muito aprendizado na palavra do Senhor, tanto em Gênesis, tanto em Êxodo. E lá em Gênesis, quando a Eva comeu o fruto proibido, ela comeu por quê? Por conta da voz que ela ouviu. Existiam 2 mandatos e 2 vozes, a de Deus e a da cobra, que no caso estava sendo usada pelo inimigo. E ela deu ouvidos, infelizmente, para a voz errada. E o dia todo vai vir vozes. O dia todo o inimigo ele vai liberar coisinhas tão pequenininhas ao nosso ver, que nem parece que é ele. Só para desfocar a gente daquilo que a gente precisa realmente focar. Só para desligar a gente daquilo que realmente precisa de estarmos desligados. Ele é tão articuloso que mesmo dentro de um paraíso, com tudo sendo suprido, Eva conseguiu ouvir quem ela não deveria ouvir. E a curiosidade das coisas nos leva a ter severos castigos. Curiosidade daquilo que não devemos ter. Curiosidade de viver coisas que a gente não deve viver. E de alcançar coisas que a gente não deve alcançar. Devemos ter curiosidade pelo certo. Focar no certo. E se preocupar com a palavra do Senhor. Porque é ela que vai garantir na nossa vida a vida espiritual que Deus almeja pra gente. A intimidade que Deus almeja que a gente tenha com Ele. A amizade entre a nossa vida e Deus. E que o Espírito Santo ele possa, em nome de Jesus, tomar tudo dentro de nós. Nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Que no caso ele tem que entrar dentro da nossa alma. E ele bate e espera com que a gente abra. Que a gente esteja ligados o tempo todo para entender que ele está batendo todos os momentos. E para entender as vozes que nós precisamos ouvir. E a estrutura que nós temos que ter diante de Deus. E é muito importante essa oportunidade que eu tive. Eu agradeço muito a confiança dos pastores e da Rafa, que já me conhece, sabe todo o meu testemunho, todo da minha vida. E peço para que os irmãos falem Bárbara lá na oração, porque eu sei que Deus já vai saber que sou eu. Ele já vai falar, eu sei qual é a Bárbara. Pode falar Bárbara 3 vezes. Ele vai direcionar para todas as Bárbaras que vocês conhecem. Mas eu vou estar envolvida também, porque eu creio que o Senhor, eu sou resposta de muitas orações. E eu creio que o Senhor, ele ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. E muita coisa para fazer na vida de todos nós que estamos aqui. Se a gente deixar e se a gente ficar o tempo todo ligados, ele fará, ainda esse ano de 2024. Amém?